O convidado de hoje é um dos técnicos que mais dá prazer da gente entender as intenções do jogo dele. Assim como é um dos que é mais legal da gente ver falar sobre futebol. Fala de tática de uma forma leve e é um técnico de jogo bastante ofensivo. Nós estamos falando do técnico Eduardo Barroca, formado em Educação Física pelo UFRJ. E o que pouca gente sabe é que ele iniciou a carreira dele no Flamengo, como preparador físico. Depois, ele atuou em várias funções do futebol e trilhou uma carreira longa de auxiliar técnico de grandes nomes da história do futebol brasileiro. Até que um dia ele estava substituindo um deles, o René Simões, que foi demitido do Bahia, clube onde eles estavam. E aí, ele estreou como treinador principal e é até hoje o técnico de futebol mais jovem a vencer uma partida na Série A do Brasileirão. Adivinhem contra qual time? Contra o Flamengo. O Flamengo do bonde sem freio, né? O Flamengo do Ronaldinho Gaúcho, Thiago Neves, que estava invicto há mais de 100 dias. Pois é, quando ele tinha 29 anos, ele treinou o Bahia nessa partida e venceu o Flamengo no Engenhão. Depois disso, ele assumiu alguns times de base, com destaque para Botafogo e Corinthians, onde ele fez um longo trabalho. E em 2019, ganhou um destaque novamente, quando ele assumiu o Botafogo, se consolidando ali como um técnico de elite que continuou ali sendo observado por nós ao longo desse período. No momento dessa gravação, ele se prepara para mais uma temporada de Série A. Dessa vez, pelo promissor Mirassol de São Paulo, né, que vai ali fazer uma Série A. É um clube bastante organizado, que foi vice-campeão da Série B na última temporada. Pois é, gastei muito tempo para apresentar um personagem que vocês já conhecem muito bem. Então vamos pro que interessa, que é a hora que o Falso 9 sai da teoria e invade a área técnica. Eduardo Barroca, seja muito bem-vindo à área técnica com o Falso 9. Eu não sei, assim, eu conheço muito do teu trabalho, não sei se você conhece alguma coisinha do meu, mas eu já te digo, esse é um canal que fala exclusivamente de análise tática. Só que, infelizmente, para mim, eu sei que a tática não é a única dimensão relevante no futebol. Então, eu vou te fazer a seguinte pergunta. Tática, técnica, física ou mental? Qual é para você a principal dimensão do jogo de futebol? Bem, primeiro queria deixar aqui o meu agradecimento ao teu convite. Obviamente que eu conheço o trabalho que você faz. Eu acho que todos nós aqui que são da minha função no futebol brasileiro, a gente acompanha e consome aquilo que você tem tentado construir. E agradeço por estar abrindo esse espaço e dando essa oportunidade para a gente estar trocando ideia. Essa tua pergunta ela é difícil de responder. O que eu posso te falar é que a base, obviamente, é a base humana, né? Porque são pessoas que jogam futebol. E eu entendo que o jogo de futebol é um recortezinho pequeno da complexidade que é viver, né? Eu acho que no futebol profissional, dentro da cultura do nosso país, um pouquinho ainda mais complexo, porque a boa parte dos jogadores de futebol vem de uma pobreza, muitos deles vêm sem uma educação completa, muitos deles vêm cercados de pessoas que aproveitam desse status que eles acabaram conquistando com seu esforço. É muito difícil, né, ser jogador profissional de alto nível, principalmente aqui no Brasil. A concorrência é muito alta, você passa por diversas etapas. Imagina o cara que consegue jogar e trabalhar na Série A ou em um clube grande no futebol brasileiro. Esse cara passou por etapas muito difíceis, que muita gente tenta. Quase toda a população jovem, principalmente masculina, que tem um volume grande, que todo mundo quis um dia ser jogador de futebol, né? E poucas pessoas conseguiram chegar a esse topo. Então, imagina você treinar e conviver e cobrar e às vezes ter que dizer não para esse tipo de jogador, né? Que economicamente conseguiu ser bem sucedido, que conseguiu vencer todas essas barreiras e tentar fazer esses jogadores aí jogar coletivamente, tentar fazer esses jogadores, mesmo no futebol profissional, já com uma idade adulta, continuar evoluindo.
é um desafio muito grande, ainda mais nos dias de hoje, com tudo que envolve a questão de rede social, internet, todo o envolto que percorre o jogador de futebol, toda a órbita, né, que está em volta do jogador de futebol. Então é um desafio muito grande. Todas essas partes que você falou são muito importantes. A certeza que eu tenho é que, por mais que a gente estude, por mais que a gente se desenvolva, por mais que a gente tente, a gente nunca vai ter o controle total de nenhuma dessas partes, porque a gente está tratando com o humano. Então a gente pode ter a melhor metodologia, a melhor tecnologia, a melhor estrutura física do clube, os melhores mecanismos de controle, de análise, mas a gente nunca vai ter o controle da totalidade do futebol, porque o futebol é algo aberto e incontrolável. O futebol toca cada um de nós de uma forma diferente. Se a gente abrir um jogo de futebol aqui e assistir junto esse mesmo jogo, cada um com fone de ouvido aqui, não conversando, e no final do jogo a gente for debater o jogo vai tocar você de uma forma, vai me tocar de outra forma, o jogador que você vai enxergar como destaque talvez não seja o mesmo que o meu, o momento do jogo que mais vai te chamar a atenção talvez não seja o mesmo que o meu, e o futebol é um esporte que permite isso. É muito legal você abordar essa questão humana, né? Esse quadro, essa é a 5ª edição, né, desse quadro, e o primeiro programa eu fiz com o Leandro Zago, que está hoje no Santos Sub-20, né, na Copinha, e ele falou a mesma coisa sobre essa questão que é como se fosse uma outra dimensão humana que interfere em todas as outras, né? E você abordou de uma outra forma a parte da cognição do atleta e talvez o talento do brasileiro, né, do sul-americano, se estivesse aliado a uma condição social um pouco melhor e humana, talvez essa cognição chegasse mais pronta para o treinador da base, né? E essa necessidade por controle que de uns tempos para cá a gente criou até na base, que tem sido criticado, tem trazido polêmica, será que isso seria, digamos assim, seria melhor ponderado? Um ponto ótimo seria melhor alcançado? Eu acho que isso que você falou faz todo sentido, mas também acho que existem outras coisas. Imagina se a gente tratasse o futebol de uma forma corporativa. Primeiro que a instituição sempre estaria à frente das individualidades. E nem sempre no futebol isso acontece. Se a gente pegar um grande clube, onde esse grande clube tem um grande ídolo em um grande momento, a idolatria individual que esse cidadão tem diante da coletividade, diante até da instituição, diante das hierarquias, não acontece, por exemplo, em um mundo corporativo, né? Onde um funcionário ele tem uma idolatria maior do que o presidente de uma multinacional, por exemplo, onde o salário desse profissional muitas vezes é maior do que quem lidera. Realmente o futebol ele tem uma vida própria, um corpo próprio, uma cultura própria, e gerenciar tudo isso cada vez mais em sistema de convencimento. Eu entendo que o atleta de futebol, o jogador de futebol, ele consome apenas aquilo que faz sentido para ele, tanto na questão da informação como na prática. Ele precisa treinar e precisa jogar futebol de uma forma que aquilo ali toque o coração dele de alguma forma. E eu acho que o grande desafio da minha classe, dos treinadores de futebol, é tentar ter a sagacidade de rapidamente encontrar uma forma de tocar os jogadores de uma forma rápida, onde eles se sintam felizes e confortáveis, saindo da casa deles, chegando no clube, indo treinar, voltando para a casa deles, jogando e vivendo tudo que acontece no futebol, porque o futebol tem muita coisa que envolve pressão, envolve negócio, envolve coisas que não tem a ver com prazer, e o treinador precisa ser o cara que vai estimular esse grupo de jogadores a treinar e jogar com prazer, e isso é um desafio muito grande. E eu acho que aí entra a tática, aí entra a disponibilidade do treinador de se colocar como uma pessoa disponível para evoluir o jogador tecnicamente, colaborar na evolução física desse jogador e mentalmente ser também um ponto de apoio para que esse jogador saia da casa dele, treine, jogue, volte para a casa dele feliz. Porque em qualquer área da vida, a gente estando feliz, a gente participando de um contexto onde aquilo faça sentido para a gente, obviamente a gente vai ter um rendimento muito melhor. Muito legal você falar disso, Barroca, você falando sobre esse tema. Eu
já escutei você falando um pouco sobre isso, sobre essa hierarquia muito diferente, muito específica do futebol, muito característica, né? E me lembra aqui 2 exemplos, né? Um, da minha vida profissional, eu sou engenheiro e tenho experiência de trabalho em empresa de navegação. Na navegação de longo curso, ninguém manda mais do que o comandante. O comandante, ele é o dono e tem até poder de polícia dentro do navio. Se o dono da frota de navios for a bordo, ele vai tomar ordem do comandante. E às vezes o comandante ganha salário mais alto do que o chefe dele, que é, digamos, o cara que gere aquilo tudo. Então, eles são caras dificílimos. Então, eles são indomáveis. E eu acho que isso se correlaciona. E aí, vou chegar no final desse raciocínio meio esdrúxulo, né? Mas eu me lembrei, eu li o livro do Alex Ferguson, que o nome do livro é Liderança, né? Um livro que, inclusive, fugiu da bolha do futebol, foi para o mundo corporativo, todo mundo lê e tudo mais. O Ferguson, no início da carreira e no auge, ele era um cara turrão, linha dura, que interferia até em questão pessoal de jogador, né? Depois que ele virou o Ferguson, ele conseguiu conviver com craques modernos e ser campeão. Mas esse cara conseguiria se tornar o Ferguson no futebol de hoje, no mundo de hoje, com os super staffs de atleta, com a robustez que um atleta tem. O atleta hoje é mais do que uma MEI, né? É uma empresa de médio porte já. É verdade. Eu acho num primeiro momento que não. Acho que ele não conseguiria gerir da forma como se geria futebol de antigamente, porque as gerações, claramente, por tudo que vem acontecendo no mundo, as gerações estão aparecendo com características diferentes. As gerações também estão sendo formadas por treinadores com características diferentes. Eu tenho uma experiência bastante interessante. Durante muitos anos, eu fui assistente técnico de treinadores mais antigos, em clubes diferentes, e talvez essa tenha sido a minha maior vivência que eu consegui transferir para a minha vida como treinador de futebol profissional. Porque muitas vezes eu consegui enxergar de fora, ao lado do profissional que tomava as decisões, aquilo que ele estava fazendo e como as pessoas estavam recebendo aquelas decisões, né? Então, tanto do lado do staff, das pessoas que cercam o treinador, como da parte dos jogadores. Então, essa experiência foi muito enriquecedora para mim. Naquela ocasião, o jogador de futebol, eu costumo falar que ele se regulava muito mais do que se regula hoje. Hoje ele é muito mais dependente do técnico, do staff, de quem o gerencia, do que ele ter uma própria autonomia, por uma série de questões, inclusive por responsabilidade nossa também, né? Mas eu costumo dizer que o jogador daquela época se regulava, e a gente está tendo aí o final da última geração. Os jogadores estão parando de jogar, né? O de alto nível, Diego Souza parou agora, o Cortez parou agora, o Felipe Luiz parou agora. A gente tem jogadores que eu acho que é o final dessa última geração que se regulava, né? E esses jogadores, eles eram muito capazes de contagiar o ambiente, contagiar os mais jovens, contagiar o colega do lado. Eles conseguiam. Eu convivi durante muito tempo com essa geração em uma outra função, e hoje os jogadores jovens, eles não têm mais esse comportamento, e os jogadores que têm muita dificuldade de acessar o colega do lado, porque a aceitação do colega do lado também não é como era antigamente. Então, isso aumenta um pouco a nossa responsabilidade, né? Inclusive de dar o espaço para que o jogador ocupe esse espaço. Eu acho que uma das nossas missões hoje, diante desse fato que eu estou te falando, é criar um ambiente onde você possa estimular e provocar o jogador a ocupar esse espaço, e não o treinador apenas ocupar esse espaço e o jogador seja um mero executor. Isso é um ponto muito importante na minha forma de trabalhar, que é abrir o espaço para que o jogador ocupe e tome o trabalho para si, da mesma forma que eu, como treinador e liderança, tenho de responsabilidade. É um desafio que eu costumo fazer aos meus jogadores e cobrar e estimular através de estratégias e métodos para que eles realmente ocupem esse espaço. Muito rica essa resposta. Eu vou guardar numa caixinha aqui, porque daqui a pouco a gente vai voltar para esse tema. Barroca, tu é um convidado que todo mundo conhece. E eu, né, te confidenciando uma coisa aqui, eu sempre sonhei em ser técnico de futebol. Nunca sonhei em ser jogador, mas sempre sonhei em ser técnico. Joguei alguma coisa de futsal na escola, fui até um goleiro razoável, mas o que eu queria mesmo era ser técnico, desde que eu brincava de jogar os joguinhos manager e etc. E aí, você chegou lá, você
conseguiu chegar lá sem ser um ex-atleta, o que é uma coisa que eu admiro mais ainda, né? E trabalhou como auxiliar, pouca gente sabe, você começou como preparador físico do Flamengo, né? E aí você foi fazendo parte de várias comissões técnicas e foi se formando. A tua intenção, Barroca, desde o início, sempre foi ser técnico principal? Ou você queria estar inserido no meio do futebol e aí, com a tua competência, com a tua liderança, com teus estudos, você foi conseguindo se encaminhar e chegar e se estabelecer como técnico de alto nível que é hoje? Bem, na verdade, como toda criança, primeiro eu queria ser jogador de futebol, né? Depois, um pouco mais velho, ainda no início da adolescência, eu sou do Rio de Janeiro, eu frequentava muito os jogos no Maracanã, de todos os times, e aquilo me encantava, obviamente, o jogo, os jogadores, né? E tudo que envolvia ali o futebol, e ir aos domingos ao Maracanã com os meus amigos, com os meus familiares, era o que eu mais gostava de fazer no início da minha juventude, e de alguma forma aquilo ali me encantava, me tocava como ser humano. E aí eu tive o privilégio de, obviamente, cedo saber que eu não seria um jogador de futebol, porque não tinha competência para jogar em alto nível, mas eu fui um privilegiado porque com 15 para 16 anos, acho que com 15 anos, eu já tive a convicção que, não sendo jogador de futebol, eu gostaria de me capacitar a ser um treinador de futebol. E aí, com 16 para 17 anos, eu passei no vestibular na Universidade Federal do Rio de Janeiro, no curso de Educação Física, já com essa intenção. Assim que eu passei no vestibular, eu já fiz o meu primeiro curso de treinador do Sindicato dos Treinadores do Rio de Janeiro, ainda com 17 anos. Já virei, assim que entrei na universidade, tinha uma possibilidade interna ainda no primeiro período de restabelecer o esporte universitário, especificamente o futebol, e me tornei treinador da equipe de futebol ainda no primeiro período, e também muito cedo comecei a estagiar em clubes de futebol para pegar experiência, para entrar, para aprender, conviver com profissionais mais velhos, conviver com treinadores, conviver em cenários diferentes, e sempre entendi que seria muito importante para mim viver a evolução, pagar o preço, desfrutar do caminho. Então, trabalhar em clubes menores, em clubes maiores, em clube empresa, trabalhar em base, trabalhar em profissional, ser auxiliar técnico que acompanha o treinador, ser auxiliar técnico da casa, sair de casa e viver a experiência de morar em outro lugar, como é que seria isso? Trabalhar em lugares onde você não é remunerado, enfim, e a minha trajetória ela foi por aí. Durante um bom tempo, obviamente, trabalhei em categorias de base, onde você não tinha uma remuneração adequada para se sustentar. Então, como professor de educação física, dei aulas, fui funcionário público, fui professor do município, do estado, de escolas particulares. Trabalhei em outras áreas também da educação física para manter o meu sonho de treinador. Então, era treinador na parte da manhã e na parte da tarde e da noite, ia trabalhando em outras áreas, até que consegui, em um determinado momento, ser convidado para trabalhar como treinador em um local que me pagava uma quantia, e a partir daquele momento eu precisei tomar uma decisão de sair de todos os empregos e seguir no meu sonho. Me recordo bem que venho de uma família de funcionarismo público, e quando eu cheguei em casa e contei que tinha pedido exoneração, tinha dois empregos públicos. Eu era professor do estado e do município, com 2 matrículas, e quando cheguei em casa e contei para minha mãe que tinha saído do emprego público para viver o sonho do futebol, ela ficou um bom tempo sem falar comigo, me chamando de louco e tal. E hoje a gente conta Aposentadoria integral. Aposentadoria integral. Ela conta essa história, hoje a gente conversa e conta essa história, ela conta com muito orgulho desse momento, faz parte, a gente precisa às vezes tomar decisões, e acabou que, na minha visão, foram decisões acertadas, não por eu ser um treinador hoje de futebol profissional, mas porque hoje eu acordo e desenvolvo o meu trabalho, e na hora de dormir eu faço isso com a maior felicidade, com a maior alegria do mundo. Eu acho que isso que é o principal, é você conseguir desenvolver, trabalhar com o que ama, fazer o que gosta, e você faz isso sem o sentimento que você está trabalhando, né? Então, sou muito grato e privilegiado de ter tido essa lucidez muito cedo. É muito legal isso, Barroca. É um depoimento muito bonito, porque
a carreira de técnico no auge ou já num nível muito alto profissional, você ainda não está no seu auge, você vai chegar ainda mais alto, ela envolve muita privação, né? Você fica muito fora de casa, mora num avião, dependendo do clube, mora em hotel, mora em avião, a família fica sofrendo de saudade, você mais ainda. Mas a trajetória para chegar aí, ela envolve mais privação e incerteza ainda, né? Então é muito difícil, né? Manter a cabeça, manter os nervos ali para seguir, ainda mais com a incipiência dos empregos, né? Pouca estabilidade que se dá para os trabalhos. Né? Verdade, o preço nas outras áreas da vida é um preço alto. Outras pessoas acabam tendo que compensar esse desequilíbrio, porque para você conseguir ser um treinador com esse nível de responsabilidade que a gente acaba tendo, você precisa realmente estar 100% focado, você precisa entregar ali 15, 16 horas do teu dia para aquilo ali, às vezes até insuficiente. Então, as outras áreas da sua vida acabam ficando defasadas. Lado familiar, eu sou casado, tenho 2 filhos pequenos, a minha esposa... ela acaba, obviamente, ficando sobrecarregada em outras áreas da vida, acaba tendo que, muitas vezes, ser a responsável solitária pelas demandas dos meus filhos, por mais que eu esteja, obviamente, sempre como uma referência, mas muitas vezes em distância física, né? Então, o preço é muito alto de você, às vezes, passar um tempo e quando você chegar em casa, você vê que seu filho cresceu e você perdeu coisas que você nunca mais vai conseguir resgatar. Mas eu falo sempre isso dentro da minha casa. A forma que eu tenho de tentar compensar isso é mostrar para os meus filhos através de exemplo, para que eles corram atrás dos sonhos deles, né? Para que eles busquem sempre o caminho do correto, não busquem atalhos, e que eles tenham no pai deles um exemplo de pessoa que, quando eles precisarem, vai estar ali para qualquer coisa. É um desafio grande no lado humano, mas é muito recompensador, porque ao mesmo tempo que você está ausente do teu núcleo central, você consegue contribuir e colaborar na vida de muitos jovens aí pela vida do futebol e construir histórias, viver emoções, viver coisas assim num nível de intensidade muito alto. Assim, acontece muito da gente ver jovens que estavam sem perspectiva e de repente hoje estão com a vida encaminhada, estão bem, e quando esses jovens te procuram e falam, isso aí para mim é o maior título que um treinador de futebol pode ter. Muito legal a gente ter entrado por esse lado humano, e é um parênteses, é claro, né? Mas é muito bonita a sua história, e você é uma pessoa muito admirada, né? E carismática. Então esse exemplo positivo os teus filhos recebem, com certeza. E assim, Barroca, você foi o primeiro técnico mais jovem a vencer um jogo na Série A. Eu acho que até hoje ninguém mais jovem venceu, você não tinha nem 30 anos, né? E você não foi qualquer vitória, você ganhou do Flamengo, que estava 100 dias invicto, do Ronaldinho Gaúcho, do Thiago Neves, no Engenhão com o Bahia, né? Depois da saída do René Simões. Essa foi a tua estreia como técnico principal, né, Barroca? Foi, na verdade, eu já tinha feito alguns jogos no Campeonato Baiano, como treinador do Bahia, e esse foi o primeiro jogo. Mas na Série A? Na Série A foi o meu primeiro jogo. Inclusive, semana eu recebi a visita aqui do meu amigo Ricardinho, que é comentarista, e era o meio-campista daquele time. E naquela ocasião, o Ricardinho é mais velho que eu. Na verdade, eu acho que mais da metade daquele time era mais velho que eu. E a gente... Essa semana ele esteve aqui, fez uma visita no Mirassol e a gente conversou muito sobre aquelas experiências, né? Eu falei aqui sobre a minha experiência de ter sido auxiliar de grandes treinadores e como isso foi importante para mim, mas eu também valorizo muito o aprendizado com o jogador de futebol. Eu procuro buscar aprendizado constante, até hoje, com os jovens, com os jogadores. Aprendi muita coisa com eles e continuo aprendendo muita coisa com eles. E aquela ocasião ali me trouxe diversos ensinamentos da importância que o jogador de futebol tem do domínio do jogo. Quando o jogador de futebol ele quer realmente se conectar e jogar uma partida de futebol, é bonito de ver a força que o jogador de futebol tem diante de si. E esse jogo foi um exemplo disso. A gente vivia um momento de dificuldade no Campeonato Brasileiro da Série A.
a gente estava ali próximo da zona do rebaixamento, e naquela ocasião o professor René Simões saiu, a gente perdeu o nosso treinador, e eu assumi interinamente a equipe, e a gente literalmente montou a forma de jogar e a estratégia do jogo juntos. Eu sentei com os jogadores e a gente construiu aquilo junto. Tinham muitos jogadores experientes, e eles, a gente falou sobre isso, acho que na primeira pergunta que você fez, sobre o jogador ocupar esse espaço, e eles naquele dia ocuparam o espaço de forma perfeita, assumiram a responsabilidade, se conectaram, e a minha contribuição foi mínima ali, mas foi muito bonito de fazer parte daquele dia, daquele momento, e eu depois voltei a ser treinador do Bahia em vários momentos, e voltei a ser treinador principal do Bahia, inclusive recentemente com acesso para a Série A, e até hoje esse jogo, ele é um jogo emblemático, um jogo especial para o torcedor do Bahia, porque eu acho que de alguma forma os jogadores conseguiram passar isso para o torcedor. E eu acho que o jogador tem o poder de passar isso para o torcedor quando ele quer. Muito legal fazer esse giro, né? E eu tô fazendo esse giro porque, assim, você quando surge ali de uma forma mais definitiva, né? Eu acho que foi em 2019 que você surge de uma maneira já ali muito destacada. E você surge em 2019, que é uma temporada que muita gente, como eu, por exemplo, atribui como uma virada de chave para o futebol brasileiro. Mas a tua entrada, a tua chegada, ela foi antes até do Jorge Jesus, que talvez seja o personagem que simbolize isso por ter vencido da forma como venceu. E na época você assume um Botafogo, treinado ali pelo Zé Ricardo até então, né? Que era um time... O Zé Ricardo é um técnico competente, muito competente para fazer um jogo um pouco mais reativo, um jogo de força. E em poucos treinos, poucos jogos, você transforma aquele 4-3-3 em um 4-1-4-1, né? Que te acompanha, e coloca aquele Botafogo para... que não era um dos maiores orçamentos, mas para jogar propondo o jogo, jogar tendo a bola, jogar dominando adversários, numa época que no futebol brasileiro quase ninguém vinha fazendo isso. Isso é uma grande verdade. Assim, a posse de bola era muito dividida nos jogos, você não tinha um time que realmente buscasse ter a bola. Como é que foi para você esse momento? Aquilo foi você conseguindo colocar as suas ideias muito rápidas, tendo... porque você teve um insight, porque você acompanhava o elenco, ou foi as tuas ideias, assim, pô, eu tive essa oportunidade, agora eu vou ser o técnico que eu quero ser, e não ser o técnico que eu posso ser, como foi nesse jogo contra o Bahia, pelo Bahia, por exemplo, que você juntou com os caras e, pô, o que a gente pode fazer? Vamos junto? Nesse jogo, quando você assume o Botafogo em 19, você foi o técnico que você sempre quis ser, ou você teve um insight também junto com o grupo e tornou ali aquele sucesso imediato, várias vitórias, um time que já tinha muitos problemas de orçamento, mas você consegue fazer um boom antes da chegada do JJ, né? Eu tô errado? Eu acho que a experiência que eu tive em 2019 no Botafogo foi, sem sombra de dúvidas, a grande virada na minha vida profissional para me manter como treinador principal, né? Muitos colegas na época também tiveram algumas oportunidades sazonais e alguns deles não conseguiram prosseguir, porque é complexa essa transição de um treinador de categoria de base para um treinador profissional, do próprio jogador de futebol mais maduro olhar para você e aderir às tuas ideias. Naquela ocasião, me recordo que eu trabalhei muitos anos nas categorias de base do Botafogo, me transferi ao Corinthians também, né? E voltei como um técnico que era do Sub-20 do Corinthians para dirigir uma equipe do Botafogo na Série A do Campeonato Brasileiro. E me recordo que na minha primeira reunião estava na minha frente ali jogadores laureados como Diego Souza, Diego Cavalieri, Cícero, Gatito, Carly, jogadores todos ali olhando para mim, esperando o que esse cara vai falar para me convencer que a gente vai fazer uma boa temporada em um momento que o clube passava por sérias dificuldades, né? Então, assim, a primeira coisa que eu tentei fazer foi buscar tudo de bom que o trabalho do Zé tinha deixado para que eu não desconstruísse aquilo que ele tinha construído num primeiro momento, né? Apesar da gente, você falou aí sobre formas de jogar, eu acho que tanto eu como o Zé Ricardo, a gente se assemelha muito. A gente foi formado, inclusive, numa mesma escola, numa mesma época. A gente jogou, se enfrentou,
como treinadores de base, então a gente tem sinergia ideológica de valores. Então, no primeiro momento, peraí, eu preciso saber o que o Zé construiu de educação de trabalho, de rotina, o que o Zé deixou de valores aqui que eu não posso perder de jeito nenhum. Naquele momento, eu não podia desconstruir o que já estava construído e, ao mesmo tempo, pela situação presente do clube naquele momento, eu precisava tomar as decisões coletivas de equipe que eu entendia que fariam sentido para aquele momento. A gente teve 14 dias para treinar antes da estreia do Brasileiro e dentro desses 14 dias eu procurei ter uma percepção dos jogadores, uma percepção da forma de jogar. O treinador de futebol, quando chega em um clube, ele precisa colocar a sua ideia e rapidamente ter uma percepção de absorção daquela ideia central. E rapidamente eu percebi que aquele grupo de jogadores, a gente tinha muitos jogadores experientes, vitoriosos, e eu percebi que aquele grupo de jogadores se sentiria confortável jogando com encorajamento. Porque eu acho que o histórico desportivo deles passava por grandes equipes e por grandes conquistas, mesmo naquele momento a gente tendo um limite de competência que não nos credenciava a brigar pelo topo da competição, eu entendia que eu deveria ser o pilar de direcionar eles em aumentar o limite de competência deles próximo do limiar da equipe. E foi por aí que eu fui trabalhando, fui tentando dar o estímulo e eles foram respondendo, foram se sentindo confortáveis. E como também já aconteceu de eu chegar em um clube no próprio Botafogo no ano seguinte, numa situação bem adversa, diferente da de 2019, onde eu cheguei e propus uma forma de trabalhar e não houve uma aderência, eu precisei alterar 2, 3 vezes dentro do mesmo trabalho para tentar encontrar uma solução. E isso já aconteceu em outros clubes, tanto dessa sugestão inicial ter uma aderência total, como de você precisar mudar o percurso. Eu acho que isso faz parte da atribuição que o treinador precisa ter dentro de um cenário de futebol profissional. Então, naquela ocasião, foi isso que aconteceu. Obviamente, os jogadores têm uma parcela muito grande nisso, porque eles aderiram, e eu sempre gosto de dar mérito aos jogadores, porque, para mim, jogador de futebol e torcida que fazem o futebol de verdade. Eu acho que a gente é muito mais apoio, a gente é muito mais um trabalho de bastidor do que de protagonismo de verdade. Eu lembro que naquele ano, né, o Botafogo empilhou algumas vitórias iniciais no Brasileiro, acho que teve 3 vitórias seguidas a partir da segunda rodada, e depois da Copa América chegou o Jorge Jesus, o Flamengo deu uma encorpada, já era um time razoavelmente bom, porque já tinha chegado o Gerson, inclusive, né, já tinha passado pelo Emelec, e ali foi um embate com o Botafogo, onde o Botafogo esteve na frente do placar o jogo inteiro, e o Flamengo foi muito feliz ali em 2 jogadas bem no fim do jogo, ali o Gabriel com um chute improvável, o Rafinha com uma jogadaça de linha de fundo ali, e o Flamengo virou no final. Mas daquele ano, eu acho que foi um dos jogos mais difíceis daquele time, e você falou de encorajamento, é muito legal, você sempre usa esse termo, né, para falar de ter a bola, você nunca usa um termo tático ou técnico, você sempre usa um termo humano, né, mental do jogo, e ter esses caras pesados ajuda, né? Então, um técnico com um DNA ofensivo, construtor de jogo como você, quanto mais for tendo oportunidade de jogar com jogadores pesados, com esse mental, com esse encorajamento, você vai estar mais próximo do técnico ideal que você quer ser o tempo inteiro, né? É porque, Vitor, muitas vezes na minha vida eu vi ao longo da trajetória, da construção, que, não, você quer ser treinador profissional, mas você não foi jogador de futebol, você não tem como. Muitas vezes eu ouvi, não tem como, não vai dar e tal. E eu sempre fui muito inconformado com isso, né? E as pessoas que me encorajaram, as pessoas que me apoiaram, essas pessoas são muito importantes para mim até hoje. Eu tenho grandes referências, professores, mentores, pessoas que acreditaram em mim, mesmo no momento que talvez nem eu mesmo acreditasse no nível que essas pessoas acreditavam em mim. E hoje eu vejo o quanto essas pessoas foram e continuam sendo importantes na minha vida. Eu, quando vou tomar alguma grande decisão, eu continuo consultando essas pessoas, eu continuo ligando e dividindo com elas
tudo que envolve a minha vida profissional. Então, isso mostra o quanto essas pessoas foram determinantes. Então, hoje, como treinador, por exemplo, eu jamais aceitaria que um dirigente, um presidente ou um diretor executivo falasse para mim num debate que eu deveria jogar por uma bola, que empatar esse joguinho, um ponto tá bom. Isso é uma coisa que eu não concebo, eu não permito. Da mesma forma que sempre quando eu chego em um clube, no primeiro dia que eu vou conversar com os jogadores, eu falo para eles para que eles nunca permitam que nenhum treinador fale para eles que eles não são capazes de jogar fora de casa contra qualquer clube e jogar com coragem, ou que eles têm que jogar no erro do adversário porque o adversário é muito melhor. O futebol é muito complexo, o futebol permite tudo. Tem uma citação do Bernardinho, a história do Tom Brady, que ele fala do processo do tryout dele para ser selecionado, que, se não me engano, ele foi um penúltimo a ser escolhido dentro das atribuições físicas, táticas, só que ninguém mediu o tamanho da vontade do coração dele, a vontade que ele tinha de vencer, né? E eu acredito demais nisso, acredito demais que esse tipo de coisa não se mensura, e tenho provas aí ao longo desses anos, aí, esses 25 anos aí trabalhando no futebol, diversos jogadores que eu tive oportunidade de ver, de trabalhar aqui nas categorias de base, eram fenômenos. São 20 horas. E que de repente não conseguiram transformar isso em uma carreira consolidada e consistente, e às vezes jogadores com menos talento, mas com maior concentração, com maior resiliência, ou por uma questão circunstancial de oportunidade no momento. Então, assim, o futebol permite esse tipo de coisa. Então, eu acho que eu sou um elemento, e você sempre, como falei, mais importante do que ganhar, perder, empatar, é jamais permitir em um ambiente que eu tiver inserido que a mediocridade permeie aquilo ali, e eu tento passar esses valores aos jogadores de verdade. Espetacular, espetacular, Barroca. Cara, voltando aqui para aquela ideia de que aquele time impressionou por ter a bola. É correto a gente dizer que de 2019 para cá está cada vez mais difícil ter a bola no futebol brasileiro? Assim, eu lembro que 90% dos times, eu posso estar exagerando, mas você me corrija se eu estiver errado, eu lembro que 90% dos times eles usavam um comportamento quase que totalmente zonal na organização defensiva quando tentava marcar alto, né? Tinha muita marcação individual na última linha, por setor ali, mas quando tentava subir bloco, geralmente subia zonal com os dois atacantes, e ali, em muitos momentos, a saída de bola acabava passando com facilidade, né? O bloco médio foi na época da mudança de regra, né? Que os times começaram a ter possibilidade de sair mais curto, sem a bola ter que sair da área, isso mudou o futebol, né? E assim, de lá para cá, chega o JJ primeiro com aquele pressing, né, individual alto, depois do Abel Ferreira marcando individual o campo inteiro por setor ali, e muita gente, os times grandes, os times de maior orçamento, eles começaram a jogar muito assim, né, marcação alta, individual. Isso passou a ser jogar com a bola, né, e fazer essa questão da bola, passou a ser privilégio desses times. Técnicos ousados como você acaba muitas vezes não conseguindo ser tão propositivo por conta dessa limitação orçamentária que acaba encurtando os elencos, e de espaço por conta da mudança como se marca alto hoje em dia? Não, eu acho que quem não faz por escolha ou por reserva de mercado ou por entender que fazer o mais complexo talvez possa fazer com que você não tenha uma possibilidade de ganhar mais a curto prazo e manter o seu trabalho, e é algo que eu combato bastante, porque acho que cai no processo da mediocridade. Não daria uma desculpa orçamentária em momento nenhum. Acho que quem não faz por escolha. E tudo bem, se entender que isso faz sentido para si, não tem problema nenhum. Você falou bem, eu acho que o futebol teve uma mudança muito grande com essa mudança de regra, e acho também que o ano de 2006, 2007 fez com que o futebol mundial tivesse uma mudança, especialmente aquele primeiro Barcelona do Guardiola, porque era um momento que quem estava nativo e estudando futebol estava todo mundo fazendo cursos e se desenvolvendo sobre a evolução física dos números, a importância do desenvolvimento e crescimento físico. Eu me recordo que o futebol alemão estava já em um processo de crescimento, e de repente o Guardiola conseguiu, no
alto topo do mundo, fazer com que uma equipe de uma geração de base, que é a geração 87 dele lá, com jogadores pequenos, que não eram rápidos, não eram fortes, uma equipe que só tinha 2 jogadores altos, que era o Busquets e o Piqué, uma equipe que tinha o Mascherano de zagueiro e que tinha um monte de anãozinho, que esses caras saíam de trás e faziam todas as equipes de boba, porque quem tentava adiantar não conseguia achar a bola, quem esperava eles terminavam o jogo com 70%, 80% de posse de bola, e a gente falando de altíssimo nível contra equipes que tinham, inclusive, muito mais investimento que ele. E isso, na verdade, se tornou uma tendência mundial, na minha opinião, em 2 cenários. O primeiro é que quase todas as equipes se obrigaram a aprimorar um encaixe de pressão que não se fazia da forma que se faz hoje, né? Então, todo mundo, um monte de gente passou a estudar e replicar essa forma de jogar, e isso fez com que todo mundo também tivesse que se desenvolver no encaixe de pressão para coibir isso. E o segundo ponto foi que eu acho que até hoje ainda existe isso. Se você assistir hoje um jogo em categoria de base em qualquer clube, nesse período que eu fiquei em transição entre um clube e outro, eu assisti diversos jogos de sub-20. Hoje você não vê mais uma partida de categoria de base onde as equipes não saiam jogando. Hoje, se você pegar um jogo de sub-20 onde o goleiro chute uma bola direto, isso é até um pouco estranho, assim, né? E, na minha opinião, isso é um rebote de todo esse sistema que a gente está vivendo. Acho que a gente vive um momento de transição diante do que você falou desses encaixes individuais. Acho até engraçado voltar para esse caminho, porque me recordo que nos meus primeiros anos como treinador de categoria de base, se usava muito contra grandes equipes nos torneios. Você jogava os torneios de categorias de base que eram pequenos, você jogava contra equipes com poderio econômico maior, e se usava muito encaixe individual. Você jogava contra equipes que jogavam no quadrado no meio campo, né? 2 volantes, 2 meias e 2 atacantes, e diversas equipes usavam 3-6-1, encaixe individual, para tentar sofrer menos possível contra esses quadrados aí que eram muito difíceis de jogar contra. Eu já tive a oportunidade de sofrer na pele contra grandes equipes e depois trabalhando também nessas equipes, sofrer essas marcações individuais. E é engraçado que isso esteja voltando, porque mostra o quão incrível é o futebol. A gente que estuda futebol desde a sua origem, a gente fala de WM, que se usava lá, e hoje a gente tem diversas equipes empurrando 5 jogadores em cima da última linha. Todos os times do mundo, quase, né? Às vezes até 6 jogadores da última linha, e é incrível a gente pensar que isso esteja acontecendo nos dias de hoje. Eu acho que são exercícios para que a gente reflita e entenda o quão rico é a complexidade do futebol. Como eu falei lá na minha primeira resposta, é a réplica da vida, A vida, viver é complexo, se relacionar com nossos familiares, se relacionar com os nossos cônjuges, criar os nossos filhos dentro dos nossos valores. Não se controla nada na vida, e o futebol é assim também, não se controla nada. Por mais que a gente queira ter isso na nossa mão controlado, é um corpo livre o futebol. E é curioso, né, que o Kick and Rush não pode ser mais reeditado, mas de alguma maneira a reação à marcação individual não é exatamente o Kick and Rush, mas sim é lançar muitas vezes a bola no espaço e sim correr até a bola. É claro que tem o impedimento que dificulta, mas até facilita, dependendo do lugar onde for, né? Quase como você citando o futebol americano, é quase como um punch, né? Coloca, o Tite usava muito isso com o Bruno Henrique, né? Contra o Abel Ferreira, coloca o Bruno Henrique ali, dá um punch ali para ele, porque essa marcação individual alta no gramado sintético eu vou ter dificuldade. É isso mesmo, concordo 100% com você. É muito legal esse papo, e assim, você puxou Guardiola, é muito legal esse papo, assim, eu sou fã do Guardiola, mas assim, recentemente a gente tem vivido discussões sobre o impacto dele no futebol. E aí teve uma pergunta muito legal do Fred Caldeira para o Juan Malilo. Você deve ter visto, viralizou pra caramba, né? Que o Juan Malilo se incomodou e falou, cara, quem disse que a gente algum dia quis achar que dava para controlar esse jogo? Esse jogo, a gente é obcecado por controle da parte controlável, mas a gente sempre gostou de improviso. E aí, surge, hoje todos os times jogam com uma ocupação de espaço
típica do jogo de posição, né? E surgem os antigos treinadores, o Luxemburgo falando em morte do futebol brasileiro, agora recentemente o José Boto falando de categorias de base mais isoladamente, de quanto que talvez essa rigidez tática esteja matando a surgimento de talentos, mas também essa ocupação típica que todo mundo joga mais ou menos com uma ocupação de espaço parecida também tem trazido dificuldade para o Diniz, por exemplo, que não tem conseguido dar sequência ao sucesso que começou a ter, e até o Dorival, que chegou a lançar um losango em 2022, agora também se rende a essa mesma ocupação de espaço. Dá para jogar de outra maneira, Barroca? Dá para jogar de outra maneira hoje em dia? No profissional? Acho que dá. Acho que, como tudo na vida, escolha e consequência, né? Eu tenho uma percepção e costumo falar isso para meus jogadores. Você falou aí no meio da tua explanação sobre controle, né? O que é controlar um jogo de futebol? É uma pergunta difícil de ser respondida. Para mim, controlar o jogo de futebol, para mim, Eduardo, tem a ver com ter a bola ou não ter a bola, né? Chegar no final do jogo e ver se eu tive mais ou tive menos, porque eu entendo que ter a bola é um ato de ação e não um ato de reação. Para mim, tem a ver com o jogo acontecer mais próximo do gol do adversário do que do meu. Então, o segundo item que eu remeto a controle é tentar sempre fazer com que o jogo aconteça mais próximo do gol do adversário do que do meu. O terceiro item, para mim, que remete também a controle, tem a ver com oportunidades de gol. Então, se chegar no final do jogo e eu entender que a minha equipe chutou mais, cruzou mais, teve mais escanteio, teve mais falta lateral, teve mais situações de individualidade próximo da área, teve mais bolas atravessadas, teve mais possibilidade de chute bloqueados, isso para mim também é um indicativo de controle. E a quarta e última, para mim, tem a ver com controle mental. Você conseguir formatar dentro da tua equipe uma unidade de pensamento, independente do que aconteça no jogo, da tua equipe não perder a linha mental coletiva. Eu também utilizo muito o jogo em 4 quadrantes, né? Eu utilizo a primeira parte do jogo, o primeiro quadrante do jogo, para mim, retrata muito como foi a preparação do jogo, como foram os treinamentos, como foi a preleção, como foi a análise do adversário, como foi o aquecimento, como foi o vestiário pré-jogo. Para mim, os 20, 22 minutos ali do primeiro tempo retrata muito isso. A segunda parte do primeiro tempo, para mim, retrata muito a consequência do que a gente planejou para o jogo. Então, planejamos isso, realmente aconteceu nos primeiros 22 minutos, mas eu saí na frente, mas eu saí atrás, mas para mim essa segunda parte é consequência da primeira. O intervalo do jogo, para mim, é o momento do jogo onde o treinador tem maior nível de atuação dentro da partida e de interferência dentro do jogo, obviamente porque ele tem a leitura do que aconteceu no primeiro tempo, porque ele tem a possibilidade de conversar com os jogadores ali durante 6, 7 minutos para trocar ideias do que aconteceu e antever cenários de segundo tempo. Ele tem a possibilidade de fazer trocas, ele tem a possibilidade de fazer correções, ele tem a possibilidade de mexer animicamente com a equipe. A volta do segundo tempo, ali é onde a ação do treinador interferiu no jogo. Então, para mim, a maior ação do treinador numa partida de futebol são os 20 primeiros minutos do segundo tempo, que é onde começam a acontecer as substituições, e aí o final do jogo, por mais que você treine com um jogador a mais, com um jogador a menos, ganhando, perdendo, por mais que você trabalhe todos os cenários, o seu time titular, o seu time reserva em igualdade, por mais que você dê todas as condições de isonomia, o final do jogo, para mim, com a experiência que eu tenho, é a parte mais aleatória do jogo, porque ali tem componentes que você jamais vai ter na sua mão, né? Tem, por exemplo, o fato de você jogar em casa e a sua torcida, você querer chegar lá com um jogo mais cadenciado e a sua torcida passar essa impaciência para o jogador e o jogador acelerar e errar mais. E essa ação do ambiente, ela entra no jogador de uma forma direta. Você, por mais que anteveja ações estratégicas que o treinador adversário possa vir a ter, e você anteveja isso durante a semana, o que o treinador do outro lado faz, você nunca vai ter o controle. Você faz as suas substituições e você nunca sabe como esse jogador que entrou, e pouca gente fala sobre isso, e eu falo sobre isso assim,
de peito aberto. Muitas vezes é muito comum você colocar um jogador no segundo tempo, dar funções coletivas para esse jogador, mas um pouco do íntimo desse jogador tem no jogar para que ele jogar para que ele prove para ele mesmo, jogar para que ele prove para a torcida que ele merece. Então, qual o percentual disso? Nós nunca vamos saber. Nunca vamos saber. Então, assim, existe o fato de você estar ganhando, perdendo ou empatando. O final do jogo ele é sempre muito mais aleatório. Então, quando eu falo de controle mental, que é a quarta parte, né, eu falei pela bola, pelo espaço, que é perto do gol do adversário ou do seu, pelas oportunidades e o controle mental, é tudo muito complexo. É tudo muito complexo. E por mais que você estude, se aprofunde, mais uma vez, não vai estar na nossa mão. Muito legal. E assim, você puxou, eu vou puxar um fio aí do segundo tipo de controle que você falou, que é o controle do território. Eu fico fazendo análise aqui, pré-jogo, pós-jogo e tal, e as análises que eu faço são geralmente do Flamengo, né? Então, eu sempre parto do princípio, geralmente eu parto do princípio, de que o plano de jogo aborda a ideia de controle territorial. O quanto que isso é e não é verdade? É ou não é verdade no plano de jogo de um técnico, de um time que quer ser dominante? Porque na hora que a gente vai para a crítica, para a opinião pública, para a opinião até especializada, da imprensa especializada em futebol, que eu acho que poderia ser mais especializada, eu não escuto comentários a respeito da batalha territorial do jogo. As pessoas leem lá quanto foi a posse de bola, reprisa quem teve chance de gol, que claro, é muito importante chance de gol, mas assim, para mim que analiso o jogo, eu considero mais a batalha territorial como algo relacionado à estratégia. Para vocês que estão aí, né, planejando o jogo e fazendo o jogo, a batalha territorial, ela é, digamos assim, ela é a tua idealização inicial? É vencer a batalha territorial para não sofrer e para fazer o outro sofrer? Para estar longe do próprio gol? Também. Eu aprendi com o Gustavo Almeida, que é técnico do Sub-17 do Palmeiras. Acho que o Gustavo está no 17 do Palmeiras. Trabalhamos juntos, já foi técnico do Vasco, do Corinthians. E ele me ensinou uma coisa, a gente conversando sobre futebol, e que faz todo sentido para mim. Ele me fez a seguinte provocação: se a sua equipe tá com a bola, chuta a bola nas costas da última linha do adversário e sobe para pressionar absurdamente perto do gol do adversário, quem é que está controlando o jogo? O zagueiro que está com a bola ou tua equipe que está subindo para pressionar? Ele me fez essa provocação e a gente começou a aprofundar sobre isso. É a história do kick and rush moderno. É a história do kick moderno. Exatamente. E eu comecei a raciocinar sobre isso e faz bastante sentido. Pouca gente fala sobre o controle territorial, pouca gente consegue enxergar isso, porque muitas vezes é difícil de você ver a intenção disso. Por quê? Porque o controle territorial está muitas vezes confundido com uma bola longa sem intenção por falta de capacidade coletiva da equipe, né? O zagueiro, ele chutou para frente porque realmente a equipe não deu condição para ele de fazer nada diferente daquilo. E talvez a gente não aprofunde mais o assunto porque a gente não tem a convicção que aquilo é feito com intenção. Mas a partir do momento que a gente começar a entender que algumas equipes possam fazer isso com intenção, isso pode fazer com que quem analisa também abra o olho para essa possibilidade do controle territorial. Em 2021, Barroca, você ficou viral, muito viral no Charla Podcast, né? Colocou o Charla no mapa com aquela fala e é muito legal ver até a gratidão do Cantarelli, do Betão a você e ao Felipe Luiz, que foi o personagem ali que foi o citado. Talvez você tenha sido a primeira pessoa, talvez antes do próprio Felipe, a reconhecer a leitura de jogo que ele tinha, né? Indicando ali para toda a sociedade do futebol que talvez estivesse surgindo um bom técnico ali. O tempo passou, né? E aquele teu comentário só fez envelhecer bem, né? Envelhecer em barril de carvalho, aquele comentário que a cada momento só se fala de quanto que você estava certo. E aí o cara vem, começa a carreira, e no primeiro ano tem 3 títulos, ano como técnico, título profissional com 9 jogos. Como que é para você ver isso? Assim, você acha que para a comunidade de técnico brasileiro, essa talvez, o Felipe, talvez seja uma oportunidade do Brasil ter um técnico grande na Europa, pela entrada que ele tem? Porque, querendo ou não, o Felipe, pelo tamanho que ele adquiriu como jogador, ele tem muito mais chance de errar e de ser o técnico ideal que ele quer ser, né? Porque acaba que ele pegou logo um dos melhores elencos, ele já é ídolo pelo que ele fez como atleta. Então,
qual é o tamanho da oportunidade que esse cara tem, talvez até para ser esse cara grande fora daqui? Você acredita nisso? Assim, você que já reconheceu o Felipe tão bem quando era muito mais difícil de reconhecer? Não, primeiro falar que aquela ocasião é uma leitura do Felipe como atleta, né? E como eu falei aqui no início, muitos atletas da geração do Felipe tinham isso como característica, né? Atletas que estão encerrando, que já encerraram recentemente a carreira. Eu convivi com muitos deles que tinham essa competência, como eu comentei lá que aconteceu no jogo contra mim, do Felipe. Eu comentei porque era um jogo de pandemia, que não tinha torcida, e que realmente o Felipe, em uma ação individual, ele corrigiu um problema coletivo que a equipe estava tendo naquela ocasião. Mas isso era muito comum numa geração anterior, isso era muito comum o próprio Ricardinho, que teve aqui, que eu citei, o Ricardinho, eu vivi diversos cenários com ele, trabalhando junto, dele encontrar soluções para a equipe, tomar decisão, e em algumas delas ele compartilhava com o treinador, em outras ele mobilizava os jogadores e encontrava as soluções. Era muito comum isso. Então, assim, aquele comentário que eu fiz do Felipe foi do Felipe jogador, né? E, obviamente, depois daquilo, o Felipe, ele, com toda a experiência que ele adquiriu como jogador de futebol em altíssimo nível, trabalhando com profissionais de altíssimo nível, com jogadores de altíssimo nível, em clubes de altíssimo nível, ele foi encorpando, foi buscando mais conhecimento, foi fazendo os cursos e foi buscando conhecimento. Muitas vezes a gente trocou ideia e conversou, e hoje a gente tem que tratar do Felipe como treinador de futebol competente, que está tendo uma experiência espetacular e está correspondendo porque está preparado para isso. Junto com isso, o Felipe se cercou de pessoas também muito competentes, que é muito importante isso, né? E eu acho que ele tem totais condições de ir para o topo mundial pela competência, pela dedicação dele, pela equipe que ele formou, pela forma como ele está conduzindo as coisas com critério claro. Ele teve oportunidade de queimar a etapa, de ir por atalhos, e ele preferiu seguir lá no Sub-17, no Sub-20, pelas escolhas que ele vem tendo. Então, assim, uma pessoa, primeiro, que eu gosto muito, que eu respeito muito, eu torço para que ele prospere aí, porque eu acho que ele pode sim ser uma grande referência na nossa classe. E é curioso, né? E só para encerrar esse parênteses do Felipe, é curioso que quando ele surge, antes das pessoas começarem a ver jogos dele, se imaginou que ele seria um simeonista, se é que isso existe, ou um cara mais parecido com o JJ. Na verdade, ele bebe na fonte total de Guardiola. O Flamengo mais parecido é com o Sampaoli mesmo. Hoje ele foi fotografado vendo um jogo do Reine, até no avião, e isso te surpreende, assim? Porque realmente a gente não imaginava, né, ao ver as experiências profissionais dele, que ele fosse beber de uma fonte diferente. Eu vou falar para você uma coisa que o Felipe, a gente conversando uma vez sobre futebol, ele falou um negócio para mim espetacular, que eu acho que vai ao encontro do que você falou, e eu nunca te falei isso, e talvez você, como é um cara que aprofunda nos assuntos, você pode desenvolver isso e com certeza vai fazer sentido para você. O Felipe comentou comigo que na final da Libertadores contra o Palmeiras, eles sofreram aquele primeiro gol do Palmeiras, foi uma bola que estava no pé do Gustavo Gomes, o Dudu veio para dentro, ele acompanhou o Dudu, o Gustavo Gomes botou uma bola no espaço para o Mike cruzou para trás e o Rafael Veiga fez o gol. Ele falou um negócio para mim espetacular, sobre a relação treinador-jogador. Ele falou assim para mim: Barroca, vamos ver esse gol. A gente abriu o vídeo e viu o gol juntos. Ele falou assim: na sua opinião, o que aconteceu? Eu passei o que eu achava que tinha acontecido, e ele falou assim: nesse jogo aqui, o treinador era o Renato, e o Renato queria que todas as vezes que o Dudu viesse para dentro, que eu acompanhasse o Dudu, e que o Bruno Henrique acompanhasse o lateral nessa projeção do lateral, porque a referência do Renato naquela ocasião era individual. Se essa jogada tivesse acontecido e o treinador fosse o Jorge Jesus, o responsável seria eu, porque na cabeça do Jorge, na formatação da linha de 4, qualquer bola frontal, eu como lateral sou responsável por controlar a profundidade na minha região. E se essa jogada tivesse acontecido e o treinador fosse o Simeone cobraria e responsabilizaria o Davi Luiz, porque na cabeça do Simeone essa bola frontal, o zagueiro que deveria fazer a cobertura lateral desse espaço nas costas do lateral. Então, eu estou falando do mesmo lance, 3 treinadores diferentes, 3 referências diferentes, 3 responsabilidades diferentes. E aí a gente estava falando sobre isso, falando o quão
é danoso a um jogador de futebol dentro de uma mesma temporada, quando há uma troca de 3, 4 treinadores dentro de um mesmo clube. Imagina você formatar cultura, imagina você incutir processo. Eu estou falando de um jogador, de um lance, imagina você fazer isso com um grupo de 25 a 30 jogadores, você conseguir aprofundar isso dentro dessa realidade, né? Então, muito legal, assim, o que a gente sempre conversou e compartilhou, e eu admiro muito o Felipe, torço muito para que ele prospere aí no nível mundial, porque eu acho que ele tem competência para isso. Aquele gol, ele de fato ele foi um gol construído de véspera, né? O Palmeiras sabia que ia fazer aquele gol. Parecia muito claro, né? que existia uma preparação ali para aquele gol e sai logo no início do jogo. Esse gol ele surgiu assim. Ele surgiu de véspera, a gente imaginava, né? E é muito legal essa variação de responsabilização e realmente, assim, é difícil se atribuir culpa mesmo a alguém quando você tem uma variação tão grande, né, de forma de pensar. E o time anterior, o time treinado pelo Rogério, que era antes do Renato, ele jogava completamente diferente, né? Tanto defensiva quanto ofensivamente. O controle de jogo era completamente diferente. Totalmente absolvido. O Felipe, ele mesmo se culpa, né, bastante por aquela final, mas eu não vejo, né, essa responsabilização a ele. É verdade. Mas foi legal ele dar essa referência aí dos 3 treinadores que passaram na vida dele, dariam referências diferentes do mesmo lance. Muito legal mesmo, muito legal. Barroca, assim, e nisso que você falou dos 3 treinadores, assim, não é porque você tá aqui, não é questão de puxação de saco, não. Mas, assim, eu acho que de todos os técnicos que eu acompanho com carinho a carreira, né, e eu tenho alguns técnicos, e não é segredo para ninguém que acompanha meu canal, né, um deles é você, outro é o Rogério Ceni, são caras que eu torço muito porque fazem um tipo de jogo que eu acredito muito e eu acho que é a preferência pessoal mesmo, e tá tudo bem, assim, a imparcialidade ela não existe, ela é uma utopia. E de todos os técnicos, né, que eu acompanho, você é um cara que é insistentemente vítima do próprio sucesso. Você consegue, quando tem um pouco de tempo para trabalhar, você consegue ter ali uma pré-temporada ou um início estadual onde você arruma os times, invariavelmente, sempre faz uma sequência muito forte de jogos, Nos teus trabalhos de Série A, eu acho que em quase todos eles, você dispara início de campeonato, e depois, quando o time volta para uma normalidade dele, que claramente, pelos orçamentos que você teve a possibilidade de comandar até hoje, não era a possibilidade de G4, né, que era o que acontecia com os teus times quando você começava, e depois caía para a realidade dele, as diretorias te dispensavam. Isso aconteceu muitas vezes. Agora você está tendo uma oportunidade de ir num time muito organizado, pegando uma boa herança ali do Mozart, e assim, já contratando, porque um elenco de Série A é totalmente diferente de um elenco de Série B, isso não é segredo para ninguém. Um time muito estruturado, com esse CT moderníssimo, né, que foi até uma curiosidade, construído muito por conta da venda do Luiz Araújo, pelo São Paulo na época. Assim, o quanto que essa sequência pode te dar ali uma temporada mais estável, ou o quanto que as SAFs e esse entendimento mais profissional do jogo possa dar a convicção que faltou para outros dirigentes te manterem quando o time começou a ter uma oscilação natural? Por que no Brasil, na oscilação, ao invés de passar aquela oscilação com o mesmo técnico, precisa ser trocado técnico? Assim? Será que com esse profissionalismo maior, isso tende a melhorar? Olha, Vitor, é difícil assim responder com convicção por quê, assim, eu posso compartilhar com você coisas que eu vivi, assim, em 3 ou 4 oportunidades que eu fui dispensado. O presidente, na minha frente, colocou a seguinte argumentação: me desculpa, eu não tenho motivo nenhum para romper o trabalho com relação a dedicação, a tempo de trabalho, mas é único e exclusivamente relacionado ao resultado do momento e à pressão externa que eu estou vivendo. Já 3 ou 4 vezes aconteceu exatamente da mesma forma comigo, assim, e eu até tenho um entendimento, mesmo que não concordando no meu íntimo, né, porque sou um cara que realmente acredito em processo e acredito em convicções, mas tenho um entendimento pelo sistema. Os presidentes dos clubes associativos eram
e são, em alguns deles, pessoas que estão ali à liderança do processo em 3, 2 anos, 4 anos, talvez, gerenciados em momentos que clubes, todos eles com eminências pardas, com pessoas que querem opinar sem se expor. Muitos clubes associativos têm essa característica no Brasil. Então, clubes que têm ali as suas eminências, as suas lideranças, mas pessoas que não têm a coragem de ali se expor, receber as críticas e pagar o preço por estar na liderança ali. Então, isso é muito comum. Mas, e acho que tudo isso que você falou é verdade. Com relação à minha vida profissional, isso tem acontecido de forma recorrente. Mas, ao mesmo tempo, eu divido com você um dado que, para mim, é motivo de muito orgulho. Eu sou treinador profissional de alto nível, eu considero desde 2019, né? É muito pouco tempo, são 5 anos apenas. E dentro desse período eu fui treinador do Botafogo em 2019, recebi o convite para voltar em 2020. Eu fui treinador do Atlético Goianiense em 2019, recebi o convite para voltar em 2021. Eu fui treinador do Avaí em 2022 e recebi o convite para voltar em 2023. Passei muitos anos no Bahia como treinador e auxiliar e recebi o convite para voltar em 2022. E Coritiba já recebi um convite para voltar e não aceitei porque estava em outro compromisso. Então, em tão pouco tempo, de alguma forma, eu não sei, e nesses clubes eu tive resultados diferentes, momentos diferentes, situações diferentes, mas eu tenho muito orgulho que isso para mim é um sinal que de alguma forma o meu trabalho deixou algum sentimento na cultura daquele clube, de um desejo de ter o nosso trabalho novamente ali dentro. Eu não sei se é o resultado desportivo, eu não sei se é a metodologia de trabalho, eu não sei se é a forma humana de lidar com todo o processo, mas isso é um motivo de orgulho muito grande, assim, por mim, em tão pouco tempo, geralmente em 1 ano ou menos, sair e voltar. E da mesma forma que eu compartilhei com você algumas falas de presidentes quando foram me dispensar, de, olha, desculpa, eu não tenho um motivo especial para fazer isso, porque também consegui criar vínculo com esses presidentes e consigo separar bem as coisas. Muitos deles, quando foram me recontratar, deixaram isso muito claro também, a importância de eu estar de volta naquele trabalho, naquele clube, por competências que não dizem respeito apenas sobre ganhar, empatar ou perder. Então, isso é um motivo de muito orgulho para mim, porque isso vai ao encontro de tudo que eu acredito na vida enquanto sociedade, não só na vida de futebol, mas na vida enquanto sociedade. Eu, como treinador de futebol, também quero estar perto de pessoas, eu não quero estar perto simplesmente de um jogador que faça gol todo jogo e seja um cara que não tenha valor nenhum que eu me identifique. Eu não quero estar perto desse tipo de cara, de jogador, de profissional de comissão técnica. Eu quero me sentir bem perto das pessoas, eu quero crescer, eu quero me identificar. E com certeza, de alguma forma, o meu trabalho deixou esse sentimento nesses clubes. Muito legal a tua resposta, e eu tenho certeza que nesse trabalho agora, você pegando uma pré-temporada, você vai pegar um Paulistão que enfim, né? É o problema porque é um campeonato muito duro, né? Muito duro. Já estreia contra o Santos, e vai pegar o campeonato muito duro, mas eu tenho certeza que você vai conseguir de novo fazer um ótimo trabalho, que vai ser de novo um time bacana de ver jogar, porque não tem, assim, eu não me lembro de um time que você tenha passado que não dê para notar, olhar para o time em campo e falar, pô, esse time é o time do Barroca. É bastante característico, né? É bastante fácil de identificar. Barroca, eu vou te fazer uma última pergunta. Tu vai me matar, cara, mas assim, eu vou fazer a última pergunta porque ela é padrão. E de alguma maneira, eu tenho uma mania de grandeza que eu fico fazendo aqui um roteiro como se eu fosse da Globo, né? Mas não é o caso. De todo modo, eu vou fazer a pergunta. E tu vai me matar, já tô antecipando. Cara, um jornalista italiano, você leu o livro com certeza, o livro Pirâmide Invertida. O jornalista italiano, uma vez, ele cunhou uma frase que dizia que um jogo de futebol perfeito terminaria 0-0. Porque as defesas anulariam perfeitamente os ataques, que não teria falha humana, e sem falha humana e nem erro defensivo, não sairiam gols. Você concorda com a frase dele?
Ele já tá falecido, né? Não tem mais como a gente perguntar pro cara, pedir para ele esclarecer. Eu precisaria pensar profundamente sobre isso. Mas o que eu posso te afirmar aqui de bate-pronto é que faz sentido em uma das linhas de pensamento faz sentido, né? Porque vamos imaginar que por mais que uma das equipes faça tudo certo com a bola e a outra equipe defenda na sua plenitude, se a equipe com a bola tiver êxito e ocupar os espaços e finalizar, e a gente estiver trabalhando em padrão de excelência em todos os sentidos, o goleiro vai fazer uma grande defesa e não vai deixar a bola entrar, né? Mas, obviamente, o gol ele é o ponto central do jogo de futebol resultadista, mas eu, dentro do meu coração, não vejo o futebol apenas pelo prisma do gol. Eu vejo o futebol numa angulação um pouquinho diferente. Eu ainda e luto muito para que o ambiente que eu esteja também tenha esse olho. Eu sou um apreciador da técnica individual, eu sou um apreciador da bilateralidade, eu sou um apreciador do improviso, eu sou um apreciador de jogadas ensaiadas criativas, que a gente chama de drible coletivo, né? Eu sou um apreciador disso e tenho um prazer em determinadas coisas do futebol que talvez, como a gente falou, talvez sejam coisas que não acessam outras pessoas com a intensidade que me acessa, e cada um é acessado no jogo de uma forma, né? Tem gente que e até externa isso verbalmente. Recentemente, um treinador da Série A falou que se o adversário tiver num contra-ataque sozinho com o goleiro, ele puder entrar em campo e dar uma voadora no cara e interromper o contra-ataque para ser campeão, ele faria. Eu, por exemplo, jamais faria isso, em hipótese alguma, porque dentro da forma como enxergo a vida, isso não é o correto. Então, faz parte, o futebol toca cada um de nós, tudo é válido, dentro, obviamente, de um respeito, de uma ética, mas eu vejo o futebol além do gol, de verdade. Eu acredito. Eu penso a mesma coisa. Assim, eu sou viciado pela batalha territorial do jogo, e acho que com a questão das bolas paradas serem muito melhor treináveis hoje em dia por conta de informação, acesso a como as defesas trabalham, acesso a muita coisa, então você tem como preparar. Eu vejo o futebol muito dependente da bola parada e vejo muitos times que usam a batalha territorial para tentar obter bolas paradas. Assim, um time que eu me lembro que fazia isso foi o Fluminense do Diniz, por exemplo. O campeão da Libertadores. Era um time que às vezes estava até com um jogador a menos, em alguns casos, mas assim, ele conseguia agrupar, tocar, levar a bola até próximo da linha de fundo, conseguir um escanteio e fazer o gol, né? Depois de uma boa cobrança de bola parada. Então eu acho que a parte territorial está cada vez mais presente, né? E o gol ele é consequência, às vezes, da ocupação, né, Barroca? É verdade, eu acho que isso que você falou faz sentido. Eu acho que a bola parada ela realmente ganhou um protagonismo incrível, assim, é impressionante como é que a gente consegue ver no alto nível grandes equipes aproveitando as oportunidades, tendo treinamentos em uma formatação diferente do que acontecia, tendo profissionais com essa responsabilidade. Então, assim, ela ganhou realmente um protagonismo, inclusive, de aceitação do jogador hoje. A percepção que eu tenho no dia a dia do trabalho é que o jogador de hoje, ele recebe o treinamento de bola parada, que é um treinamento menos dinâmico, que envolve mais concentração, que envolve contato, que envolve bola aérea, que envolve coisas que trazem desconforto ao jogador. Hoje eu percebo o jogador mais receptivo pela importância que isso se tornou, né? Então, eu acho que cada vez mais a bola parada vai ter uma importância nesse jogo moderno aí, para que a gente esteja com o olho aberto para se desenvolver. Barroca, muito obrigado pelo papo. Tá, eu vou me despedir de ti falando o que eu falo para todos, mas para você, como eu te falei, né, anteriormente por mensagem, assim, é mais verdade ainda, né? Não que nos outros não tivesse sido. Eu acompanho teu trabalho com muito carinho desde o início, e todo mundo que passa por aqui ganha a minha torcida, né? Você já tinha a minha torcida, né? E eu não ando torcendo por ninguém em São Paulo.
tá? Então eu sou Mirassol nesse Paulistão e espero que você faça o sucesso que sempre faz e que dessa vez, nesse time tão organizado e tão bem estruturado, não sofra com o próprio sucesso do seu trabalho de excelência, tá? Então que você consiga ter sucesso e depois que seja cobrado pelo que eles te contrataram para fazer e não pelo sucesso além do esperado que você vai ter feito, tá? Então, eu te agradeço demais. Sem palavras para agradecer, nunca vou esquecer dessa entrevista e da tua presença, da tua simpatia, da tua abertura desde o primeiro contato. E só melhores desejos aí para você na sequência da sua carreira. Eu que agradeço, Vitor, a oportunidade. Conversar sobre futebol nesse nível que a gente fez aqui é algo que me encanta, que me agrada. Em dias onde tá tão distante, né, essa relação de quem está do meu lado com quem analisa, com quem critica. As pessoas estão realmente com bastante dificuldade de achar um meio do caminho aí de respeito, de profundidade, de contraditório, e eu fico muito feliz quando tenho a oportunidade de viver o que a gente viveu aqui nesse tempo, mais de 1 hora de papo, mas em alto nível, em profundidade, em reflexões. Pode ter certeza que eu sou um consumidor aí do que você constrói e conte sempre comigo aí quando precisar. Muito obrigado, muito honrado, Barroca. Valeu, obrigado a todo mundo que acompanhou a gente. Deixe o like aí no canal, né? Se inscreva. Falta pedir like depois desse nível de conversa. Mas é isso, muito obrigado e a gente vai nessa. Um beijo.